Bem-vindos a mais um vídeo do canal Interview e hoje com a presença loura e linda de Eliana Schuff. Deb, não, obrigada pelo linda, né? Maravilhosa! Muitas pessoas ouvem você no rádio e devem ficar imaginando como será que ela é. É isso aí, gente. Olha que linda, maravilhosa. E para quem não sabe, essa mulher gosta muito de viajar, mas já ela vai falar para a gente sobre países que viajou. Não são tantos assim, mas alguns. Mas viajar é uma delícia, né? Muito, 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 muito. Olha, primeiro, quero agradecer o convite e estou aqui disponível para as perguntas que você quiser fazer, né? Eu também não sei se algumas pessoas já, olha, você vai falar com ela, pergunta tal coisa, tranquila, então vamos embora. Vamos embora. Muitas pessoas pedem para que eu traga comunicadores, inclusive se a pessoa já é locutora ou está entrando na área, para até se informar. Então, vamos lá. Meu amor, eu gostaria de saber quando que o rádio entrou na sua vida. Quando você descobriu que você deveria trabalhar com rádio e com comunicação? Em 15 anos de idade. Eu sempre gostei de ouvir rádio. Eu fui aquela criança, assim, sabe essa menininha que está super popular hoje em dia, essa Alice, né? Eu era falante, tagarela, gostava de ouvir rádio. Se a mãe ou o pai fossem sair de casa, justamente no momento que estava tocando uma música, eu pedia para, espera, deixa eu ouvir a música antes de ir embora. Desde os 2 anos de idade. Quando eu tinha uns 13, 14, eu comecei a prestar muita atenção na locução. Muita atenção na conversa, na linguagem, muito mais do que a programação musical. Quando eu fiz 15, na época, a Rádio Cidade, que é uma rádio que já é extinta, né, de FM, colocou uma locutora para falar. E aquilo me chamou a atenção, do tipo, nossa, tem mulher falando no rádio, porque não tinha. Esse era um detalhe, né? Era um mercado absolutamente masculino. A hora que eu ouvi, falei, nossa, eu acho que eu ia adorar fazer isso aí. E eu resolvi fazer uma visita até a rádio. Na visita, eu levei um caderninho que eu anotava a programação musical, e por anotar e por ouvir tanto, eu sabia exatamente qual era o esquema do que ia ser feito, né? O que vinha antes, depois da música e tal. Então, ali já existia uma curiosidade. A hora que eu entrei no estúdio, sabe aquela coisa que você entra num lugar e fala, é aqui que eu quero ficar? O espírito entrou no corpo. Foi. Desde então, essa magia, vou dizer, que o rádio tem, sempre foi uma coisa que me acompanhou a vida toda. Muitas pessoas já me perguntaram assim, você fotografa bem, você vai bem no vídeo, você nunca pensou? Eu nunca nem fui atrás. Hoje que eu comecei a me soltar diante das câmeras fazendo as dicas, porque a gente grava no celular e o celular virou uma filmadora para qualquer um, né? Mas eu sempre fui do rádio. E eu acho que foi ali que nasceu essa paixão. Eu fui pedir um estágio. Com essa idade, eu estava no primeiro ano de ensino médio, eu estava no final do primeiro ano, e eu fazia um técnico em magistério. Eu terminei o técnico, mas eu já desde o final do primeiro ano eu sabia que eu queria ser radialista, que eu queria ser locutora, que eu queria fazer locução ao vivo, que é o que eu faço hoje. Então, eu sinto que eu estou no lugar onde eu deveria estar. Sabe, cada vez que eu entro no ar, eu sinto aquela coisa de não é que eu não preciso fingir um sorriso ou alegria. Ele é natural, porque eu gosto tanto que parece que eu estou indo fazer um lazer, praticar um esporte, uma coisa que eu gosto, e não exatamente um trabalho no sentido do peso da palavra trabalho, né? Para ter um salário, né? Exato, exatamente. Claro que eu me especializei, estudei, qualifiquei. Eu também não trato isso como um hobby que, eu vou lá passar meu tempo. Não é um passatempo, eu procuro ser extremamente profissional. Mas essa magia é desde ali. Ali eu tomei a decisão que eu nunca me arrependi. E olha que eu já digo para quem está me escutando assim, tem vontade de ser radialista?
você vai trabalhar sábado, domingo, feriado, você vai deixar família muitas vezes em segundo plano, você vai ter que marcar as coisas de acordo com a sua agenda da rádio. É um trabalho que exige muito nesse aspecto, e a vida social acaba ficando um pouco prejudicada se você não souber levar, porque você trabalha Natal, Ano Novo, feriado, mas se você gosta, quem não gosta o suficiente, depois de 5 anos está desistindo. 24 eu vou fazer de mix. Então, dá para ter ideia, né? Vai fazer nesse ano? Dia 1º de julho, sim. 24 anos de mix. Olha, que maravilha! 24 anos não é para qualquer um, tem que gostar mesmo. Na mix, tá? Porque eu já tinha as outras anteriores, mas tudo bem. Então, você imagina, tem que gostar mesmo. É exatamente isso que eu digo. Gostar, prestar atenção e assim, acho que qualquer área, né, que a gente vai seguir, se você gosta, já é um atrativo para você buscar mais informações. Tudo aquilo que a gente gosta, a gente coloca a nossa curiosidade em prática e aí você se especializa. Então, eu penso que esse é um caminho. Quando foi sua primeira oportunidade, Li? Como locutora, foi com 19 anos, numa rádio em Santo André, a 97, que era 97 Rock, onde eu fiquei quase 6 anos trabalhando, e o meu primeiro ano e meio da 97 foi concomitante com a Brasil 2000. Então, foi nessa época, eu tinha por volta de 20 anos, fiz 2 rádios, mas aí se torna muito cansativo, porque você fala muito tempo, então dá um desgaste vocal grande, e como na época que eu comecei a fazer locução, não tinha ainda aqui o curso de rádio e televisão, e eu já estava fazendo psicologia, né? O magistério me levou ao curso da psicologia, eu já estava quase na metade, eu terminei e resolvi levar as 2 profissões, que eu levo até hoje, né? Mas, de qualquer forma, lá atrás eu comecei, a primeira oportunidade foi ali, foi em Santo André, quando eu entrei numa rádio que eu comecei como folguista, fazendo finais de semana, fazendo férias, até ter o meu horário, daí já tinha o horário na 97, fui chamada pela Brasil 2000, aí quando cheguei na etapa final da faculdade, eu fiquei com uma rádio só para me dedicar para aquela fase, né, que você tem que escolher qual é a área que você vai atuar, então eu fui me dedicar um pouco mais à faculdade naquele momento, e nunca parei, né, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu faço um curso de psicologia, aí passa 2, 3 anos, pronto, agora deixa isso aqui, agora eu vou estudar uma língua. Então, fui estudar inglês, depois eu voltei e fiz mais outros cursos de psicologia, fui estudar espanhol, aí eu voltei e fiz mais outros cursos na área da psicologia, aí eu fui estudar, então, em espanhol e inglês eu já tenho fluência, e eu estou estudando francês atualmente. Olha que luxo, essa mulher é demais. A vida e o mercado de trabalho, é o que eu costumo dizer também para vocês que estão assistindo, a gente tem que estudar o tempo todo. Não pense vocês que a gente vai fazer uma faculdade, um curso profissionalizante, seja ele em qual área for, e vai ficar por isso mesmo. A gente tem que ter inglês, tem que ter espanhol, tem que falar outras línguas, pelo menos 2, né? Com certeza, e eu acho assim que a necessidade de sempre ter um intérprete. Como é que eu fui estudar? Por que eu fui estudar inglês? Né? Por que eu fui investir nisso? Na época que eu entrei na Rádio 89, tinha uma exigência de ter nível superior, seja ele qual for, completo, um conhecimento de rock, eu já tinha a 97, né, na minha carreira, então foi mais simples. Mas, muitas vezes, você fala, o intérprete distorce a sua pergunta, aí o artista responde, o cara vai alongar aquilo e você perde que ele está em radiofônico. Isso me incomodava. Então, por conta disso, nos shows da rádio, quando eu tinha entrevista internacional, eu metia a cara, né? Eu não tinha tanta fluência, eu tinha um inglês intermediário, era um bom inglês já, mas assim, né? E aí eu pedi, né, para a empresa, olha, se vocês puderem e tal, e eles acabaram disponibilizando uma época, você vai ter tempo de estudar, mesmo, né, atuando como psicóloga, vou. E eu fui e fiz mesmo. Hoje eu me sinto muito mais à vontade, porque daí eu posso ter o domínio da entrevista na hora que está no ar ao vivo,
E como nós, brasileiros, exato, e assim, é a gente que está aqui no Brasil, nós somos o único país da América que fala português. A grande maioria fala espanhol. Então, a necessidade do espanhol para nós que estamos aqui é muito grande, né? Com a entrada do Mercosul se tornou maior ainda. Então, eu fui buscar. E o francês, porque assim, eu curto línguas. Eu ainda quero, depois de estudar francês, eu tenho muita vontade de fazer curso de italiano e de árabe, que é a minha ascendência, que eu só sei o alfabeto, mas não sei falar. Muito legal, muito legal. E quem foi que você conseguiu entrevistar durante esse tempo todo? Bandas e tudo mais, que a gente acompanhando as suas redes, a gente vê tanta gente bacana ali. Sim, tem muitos, mas assim, acho que os mais famosos, assim, que me deram um baita gelo na barriga foram Coldplay, Coldplay, meu Deus, eu amo, amo que eles Coldplay. nem eram famosos na época, como são hoje, Simple Plan, e assim, foram várias entrevistas que eu tive a oportunidade de fazer, e tem uma coisa assim, nós brasileiros temos uma facilidade, né, de sermos flexíveis. Então, eu sempre fui cara de pau nesse aspecto, de chegar para o artista e dizer, não sou nativa, não conheço muito bem as gírias, porque eu nunca morei fora, eu só estudei. Então, se você puder falar menos gírias durante a nossa entrevista e um pouquinho mais devagar do que o seu habitual, você vai me ajudar e a gente vai fazer. E eles super colaboram. Então, é uma coisa assim que acaba sendo gostosa, dá um baita frio na barriga, porque você está ali cuidando do equipamento, da música, do que vai entrar no ar, você tem que fazer a pergunta em português para a tua audiência entender o que você vai perguntar, falar inglês, esperar o artista falar inglês, traduzir para a tua audiência de uma forma resumida, não precisa ser ao pé da letra, que a pior das traduções é ao pé da letra, porque nunca é real, né, o que está sendo dito. Então, acho que assim, é uma experiência muito gostosa, muito. Já entrevistei banda nacional, então perdi a conta, né? Em tantos anos de carreira, assim, eu realmente perdi a conta, mas tinha uma fase que a gente tinha dentro da Rádio Mix um programa chamado Mix do Brasil, né? E aí a gente tinha mesmo essa coisa de entrevistar Capital Inicial, Skank, Lulu Santos, fora a garagem da Mix que eu apresentei, que era ao vivo, com plateia. Então, assim, é muito tempo. E eu já estou chegando numa fase que, por tantos anos de carreira, né, eu estou chegando perto, eu não me vejo aposentada ainda, mas eu estou chegando perto de uma aposentadoria, né, pelo tempo de trabalho e etc. E eu fico me questionando assim, que eu vou deixar para as pessoas? Qual é o legado? É uma pessoa que entra no ar e se diverte com isso, mas aí liga o rádio e fala, nossa, que mal essa locução. É fácil criticar, mas alguém foi ali e orientou aquela pessoa? Então, por essa vontade de criar uma mentoria, e aí talvez eu até já, antes que você pergunte, já estou dizendo, né? Eu comecei a desenvolver as dicas com essa intenção, de que cada drops daquele de 1 minuto possa virar depois uma aula detalhada para quem tem vontade de se especializar, né? Se comunicar melhor, utilizar as ferramentas da melhor forma possível, no seu próprio favor e no favor de quem está ouvindo, porque se você fala para ninguém, perde a função. Né? E são dicas muito importantes, e não basta a gente falar. Tem muita gente que fala, poxa, eu gostaria de ser um comunicador, mas eu acho que a gente tem que estudar, foi como eu falei, você falou, a gente tem que estudar a vida inteira, e você dá uma aula, né, em cada post, nas suas redes sociais, gente, vocês têm que acompanhar todas as redes sociais dessa garota. São 30 dicas, né, que eu postei, eu estou repostando legendadas agora, porque faz quase um ano, né, por conta dessa coisa que hoje você está no metrô, você está num transporte público, aí a pessoa está falando, você perde um pedaço, né? A legenda ajuda muito. Então, assim, é uma ideia, né? Eu sei que aqui no Brasil não há o hábito de se falar inglês,
E nem é a intenção, vou entrar no mercado internacional, mas é assim, é disponibilizar uma coisa, até para que as pessoas entendam isso que eu acabei de dizer para você. Eu nunca morei fora. Mas quando eu chego, é impressionante. Bom, primeiro que eu não tenho muita cara de brasileira, né? Eu entro em qualquer voo internacional, ninguém fala comigo em português. Eles olham para minha cara e já vêm falando inglês, assim. É um negócio impressionante, sabe? Daí O eu falo, o chufe veio que veio de acontece? onde? Do meu pai, a ascendência libanesa, por isso que eu falei que, né, tem essa coisa do árabe, que eu fui estudar um pouco do alfabeto e tal, e é um sobrenome que veio dele, né? Eu não tenho o sobrenome da minha mãe. A minha mãe tem uma ascendência, uma mistura de brasileiro com espanhol. O meu pai já, os dois, o pai e mãe dele, né? Meus avós eram libaneses, vieram do Líbano. Então, é isso. Como que aconteceu o convite para você fazer parte da Mix? Na época, eu já estava trabalhando na 89 há 6 anos, não foram consecutivos, eu entrei 1 ano e meio, saí quando a 89 deixou de pertencer ao Sistema Jornal do Brasil e fui trabalhar na Nova FM, que hoje é a Nova Brasil. Fiquei 6 meses e a 89 chamou para eu retornar. Eu tinha acabado de ter minha filha, a única filha que eu tenho, né? E a rádio, na ocasião, me mudou do horário que eu fazia, que era das 11 às 15, para 8 da noite até 1 da manhã. Por estar com uma bebezinha muito novinha, foi um horário muito difícil de conciliar com a minha rotina de pacientes, de consultório, mais o cuidado com a bebê, etc. E eu estava ligeiramente insatisfeita. Não com a rádio, mas com a faixa horária que eu estava. Com a situação. E aí, com a situação. E aí, alguns colegas, sabendo disso, comentaram com o Marcos Vica, que é um dos coordenadores que a gente tem, né, na Rádio Mix, e que tinha trabalhado comigo na 89, e ele falou, você quer vir trocar uma ideia aqui comigo e com o Fernando Di Gênio, que era o dono, né? Não é o dono ainda? E eu fui. E aí eles me fizeram o convite, né? Você topa sair de lá e vir, integrar? A gente é uma rádio que está começando, a gente tem menos de 1 ano, 1 ano e pouco, a gente está procurando pessoas para integrar a nossa equipe, a gente tem intenção de crescer, de virar uma rede e tal. E eu gostei do projeto e achei que, poxa, eu estou 6 anos no mesmo lugar e eu acho que é hora de tentar uma coisa diferente, né? E fui. Fui inicialmente com a intenção que a gente vai para qualquer rádio, né? Qualquer radialista. Vou passar um tempo lá, eu sei, né? Vamos lá. Mas os anos foram me reciclando também, porque a rádio mudou a programação, se tornou mais pop, alterou a linguagem, hoje começou a mexer muito mais com rede social. Eu até sou meio novata nisso, tem alguns locutores nossos da equipe que são muito melhores e muito mais experientes com as redes sociais do que eu, mas eu sempre tive muita sede de conhecimento. Então, o passar dos anos na Mix não me cansou por conta disso, porque eu fui me reciclando o tempo inteiro, não só com os cursos de línguas, mas com aquilo que acontecia dentro da rádio, né? E o convite foi para sair, porque eles queriam integrar e queriam ter, né? Eles não trouxeram um time, vamos trazer estrelas para cá, e nem era essa a intenção, e eu nem me acho isso, né? Mas eles trouxeram a intenção de vamos mesclar profissionais com mais experiência com pessoas novatas para a gente ter essa troca, né? Para fazer um mix, né? Né? Fazendo um trocadilho aí com o nome, mas para fazer um mix, para que essa mistura nos faça permanecer por um bom tempo dentro da linguagem do mercado jovem. Então, sempre foi um projeto que me atraiu muito. A Mix disponibiliza, né, por exemplo, o curso de inglês, que eu fiz 4 anos de inglês avançado, os 4 anos foram bancados pela rádio praticamente, era uma permuta que eles tinham com a escola de inglês. Eles tiveram uma temporada com permuta de escola de música, para quem queria estudar música. Então, é uma rádio que investe
no profissional que está afim de realmente crescer, que dá oportunidades primeiro para quem está internamente, para depois integrar novas pessoas. Então, isso me fez ficar, né, muitos anos e continuo lá. E segunda-feira eu estou de volta, porque minhas férias estão acabando, né? Ah, olha só! E para quem faz o que gosta, nunca trabalha. É aquele ditado, mas tirar férias merecidas num lugar tão bacana não tem para ninguém, né? Já já nós vamos falar de viagem. E eu tenho conversado com alguns comunicadores e a gente tem falado muito sobre podcast. O que você acha que vai acontecer com o rádio, com a TV, com a chegada dos podcasts atualmente nas plataformas que a gente tem visto na internet? Primeira coisa que eu penso é o que aconteceu com as gravadoras, né? Quando começaram a disponibilizar músicas na internet, no YouTube, etc., as pessoas vão buscar aquilo que elas querem, né? Mas elas não deixaram de consumir música, vamos chamar assim, e nem de comprar o material do artista que elas gostam, né? Só que em vez de ir a uma loja física, hoje você pode baixar, né, o CD, você faz a compra, disponibiliza, baixa o arquivo e tal. Então, eu acho que mudou a maneira, né? Em vez de você ir à loja física, comprar o disco, tem a capa, etc., você tem aquele material disponibilizado de uma outra forma. Inicialmente, era uma grande ameaça, muitas gravadoras foram muito prejudicadas com isso, mas elas existem ainda, elas não morreram, né? Então, eu acho que assim, o rádio não vai morrer, mas ele vai se transformar. E a pessoa que está trabalhando com comunicação, se ela começa a vislumbrar uma impossibilidade para ela, por que ela não aproveita a experiência e também vai ser um criador de um podcast? Porque daí ela vai continuar sendo ouvida, né, ou consumida, se a gente quiser falar, né, numa linguagem mais de marketing, né, naquilo que ela está falando. A tecnologia, independente de ela né? estar no ar, exatamente, ou não. Acompanhando. Eu acho que o podcast, ele facilita você dar uma busca e ir ouvir exatamente o assunto que você quer, né? Se a gente pega uma entrevista desta que nós estamos fazendo e bota num rádio, muita gente vai parar pela metade, ou vai ouvir só um pedaço, vai adiantar, porque a pessoa quer focar exatamente naquilo que ela quer ouvir. Então, eu acho que o podcast dá essa oportunidade de ir direto no assunto. Mas ele também, como muitas coisas da tecnologia, limitam a amplitude, né? Porque a pessoa vai lá, busca aquela resposta e para por ali. Ela não vai pegar um pouquinho de cada coisa para compor as ideias. Muitas vezes ela se fecha dentro de um criador de podcast ou de um pensamento, uma linha de pensamento, né, quando o rádio entrega uma diversidade maior. Então, por entregar uma diversidade, a diferença do rádio é que ele não vai estender e aprofundar. O podcast pode, naquele tema específico. No rádio isso se torna cansativo, porque as pessoas que estão passando por ali são muitas e com interesses diferentes que a gente não tem esse controle. No podcast, você, né, por estar na internet, tem o número de acessos e tal, é outra coisa, né? Mas eu penso, por exemplo, que até hoje eu não gravei podcast, mas é uma coisa que passa na minha cabeça, sim, pegar alguns temas, algumas coisas e colocar ali. A pessoa está, sei lá, tomando banho, alguma coisa põe e está ouvindo. Muita gente tem o hábito, assim como tem hoje, né? Você tem os assistentes virtuais, né? Que te entregam aquilo que você quer. Você não precisa nem teclar, você pede com comando de voz. Então, hoje a tecnologia, ela possibilita uma variedade muito grande. E eu acho que o grande perigo dessa variedade é a gente ficar no raso para cada uma dessas variedades. E para você ser um bom profissional, naquilo que você está focado, você tem que realmente entender o que você está fazendo. Sim, e para você que é psicóloga também, é interessante, né? Hoje em dia as pessoas estão buscando muito, assim, psicólogas,
tratamento, fazendo terapias, né? Ainda mais com a quantidade de coisas que vem acontecendo de uns anos para cá, está sendo um trabalho assim, muito valorizado atualmente. Seria até interessante também um podcast sobre isso. Mais um trabalho para você fazer. Aliás, eu gostaria até que você falasse sobre a sua atuação na psicologia. Eu comecei a atuar assim que eu me formei. Já na faculdade, eu busquei atender crianças inicialmente, porque eu tinha feito magistério. Então, eu fiz já que eu não estava dando aula para crianças na educação infantil, eu resolvi pegar a minha experiência nesse sentido, juntar com a psicologia e comecei mais nessa linha. Então, inicialmente, a minha clientela era muito mais infantil, 70% dos meus clientes, do que adulto. Com o passar dos anos, isso foi mudando. E hoje, com essa questão da gente atender online por conta da pandemia, a pandemia trouxe a possibilidade de atender online. Como você vai atender uma criança online? De 6, 7 anos? Né? Você vai ficar batendo papo? Não dá. Né? Você tem que usar jogos, brinquedos. É o contato que é importante. Então, hoje, inverteu. Né? Mas eu nunca deixei de atender e nunca deixei de fazer esse revezamento. Eu dedico de 3 a 4 anos para a área da psicologia, acabei uma especialidade ou alguns cursos livres, tal, aí eu vou, agora é o rádio. E vou fazendo essa balança, digamos, né? Bem colocada a sua pergunta, hoje está em alta. Eu penso que está em alta, mas eu sou daquela formação antiga do analista, eu não sou psicanalista, não trabalho com a linha de psicanálise, mas analista no sentido de a pessoa vem buscar uma terapia, ela resolve um conflito, e quando ela resolve o conflito, a terapia não acaba ali. Ela vai trabalhar o autoconhecimento para que aquela neurose ou aquele conflito ele não se modifique, se mascare e retorne e fique voltando, porque as pessoas começam a usar a psicologia como um pronto-socorro, né? Vou lá, melhorei, parei. Eu fiz terapia. Por quanto tempo? Fiz umas 8 sessões. Desculpa, isso não é fazer terapia. Uma terapia bem feita, ela vai durar, em média, no mínimo, 1 ano e meio a 2. Tenho pessoas que fazem muito tempo e tem pessoas que não. Qual é o diferencial? A primeira etapa é a etapa de resolver conflito. Depois que você resolver os conflitos principais, conflito nunca vai acabar. A gente está vivo, a gente sempre vai ter algo para aparar, uma aresta para aparar, né? Por exemplo, alguém de nós que está vivo, que é adulto hoje, imaginou que um dia ia ter que sair na rua de máscara, que ia ter uma pandemia que você não pode nem abraçar? Então, assim, a vida muda, ela é cíclica. Então, também os ciclos da própria vida, né? Não só da natureza, uma pandemia, ou um acidente que você sofre, ou uma perda de emprego, né? Coisas que às vezes acontecem só individualmente, outras coletivas e que atingem, elas vão nos modificando. E a gente não é o mesmo. Eu não sou a mesma Eliana de quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos que eu me formei. Eu não sou, claro que não. Hoje eu sou mãe, eu moro, eu e um animal de estimação, a minha cachorrinha, que vira e mexe, eu posto lá nos stories, né? Então, assim, eu sou outra pessoa, é outro momento, não é que eu sou outra pessoa, mas é outro momento da minha vida. Então, eu não reajo mais do jeito que eu reagia, né? Então, assim, a terapia, ela pode tem pessoas que fazem um tempo, daí retoma. Pode ser que a retomada seja com o mesmo terapeuta ou com outro, porque também a visão de outra pessoa vai te trabalhar outros aspectos, ou ficar muitos anos com um terapeuta, mas por quê? Porque o terapeuta se reciclou e a pessoa também se reciclou. Então, quando ela começou, ela não é a mesma. Então, eu não vejo como dependência, eu vejo como dependência quando a pessoa vai para o seu consultório ou para consulta esperando que você dê respostas para sair dali com, né, a respostinha debaixo do braço, igual o médico, olha, toma X, Y, Z, você vai comprar na farmácia, pílula mágica, tô ótima, né? Não resolve, né?
A gente tem que resolver na atitude. Então, assim, hoje eu vejo muito mais isso, que depende da pessoa. Tem pessoas que se contentam com resolver o conflito, para mim tá bom, vou embora, acabou. E se ela quiser ir, a gente tem que deixar, porque a gente não tem que ficar segurando. A pessoa, quando não quer, ela não volta. Tem outras pessoas que são sensacionais. Ah, eu estou lendo esse livro, você quer ler também? Troca ideia, acrescenta para a gente, ou, estou vendo que você está lendo um livro, você me empresta quando você terminar, ou vem, traz um tema de um filme, ou de sonho. Tem pessoas que têm uma natureza rica, que parece que é uma fonte inesgotável mesmo, né? Então, na minha visão, depende do que está acontecendo. Nem toda terapia de 20 anos é uma dependência. Pode ser que seja, mas nem toda é. Senão vira um rótulo, né? E hoje se fala muito em tirar rótulos, né? Muito, né? Que é uma coisa necessária, né? A gente percebe que ninguém aguenta mais viver sendo colocado em quadradinhos e moldes, né? Impostos. A pessoa tem que ter aquele parâmetro da sociedade, mas ela tem que ter o espaço para ser o que ela é. Então, isso é um ponto. A psicologia me ajuda a ter muito tato nos relacionamentos, né? Porque você trabalhar com equipes grandes, a gente tem vários colegas e poucos amigos, né? Mas isso, não estou nem falando da rádio que eu trabalho hoje, estou falando de maneira generalizada, por afinidades e tudo, né? Mas quando você tem muitos colegas, ou seja, todos que trabalham com você são realmente seus colegas, de você poder falar bom dia, saber o nome, etc., né, isso ajuda muito. Você já chega no trabalho num ambiente muito mais à vontade, muito mais confortável, né? Então, eu prezo muito isso. Quem trabalha comigo sabe que o mais tarde que eu costumo chegar é 15 minutos antes. Eu nunca chego, assim, é raro, precisa acontecer um imprevisto para eu chegar faltando 5 minutos. Porque eu gosto de chegar, de pegar meu café, de cumprimentar a copeira, o porteiro, a recepcionista, né? Assim, não de ficar batendo papo, mas já é uma forma de aquecer a voz, falando com todo mundo ali, e aí você já entra no clima quando você entra no ar, né? Então, mas isso é uma coisa minha. Eu jamais vou obrigar que alguém faça, ninguém tem que ser o que eu sou. Mas eu me sinto muito mais à vontade dessa forma, né? E eu acho que as relações interpessoais, elas ajudam, né? Então, quem me ouve fala, nossa, tá alegre. Eu não preciso fingir, eu tô sempre, né? Vira e mexe, eu saio dançando no meio de uma música. Aquilo que eu posto é o que eu sou mesmo. E você canta também, porque eu já te vi cantando aí no Facebook, inclusive músicas que eu gosto. Eu curto muito o rock também, adoro. Acho que eu até cheguei a comentar ali. Eu amo, eu gosto de música eletrônica e rock. Amo, é muito bom. Agora, durante a pandemia, eu particularmente aprimorei uma coisa, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei da linguagem de uma maneira generalizada. Eu escrevi muitos poemas e por conta de uma pane no meu celular, eu perdi mais de 50. Mas eu chorei, feito criança, assim, sabe? Porque, assim, e ainda teve quem dissesse, mas foi só isso que você perdeu? Né? Tem gente assim, para tudo. só isso? Não, né? Era tudo isso, porque aquilo estava ali, a minha alma, a minha expressão, alguns em inglês, inclusive, que eu tinha escrito. Então, assim, eu comecei por esse caminho, aí eu comecei a arriscar, a cantar, e atualmente eu estou fazendo aula de canto de duas formas. Eu estou fazendo com uma pessoa numa escola de música mesmo, e aderi a um curso online com o Saulo Vasconcelos, que foi um dos intérpretes do Fantasma da Ópera, que fez o papel do fantasma por mais de 1000 apresentações, né? Que E maravilha. o dia que eu me soltei ali para cantar um trechinho, assim, morrendo de vergonha, e ele falou assim, nossa, como você pega rápido o ritmo. Eu falei, nossa, olha de quem que eu estou ouvindo isso, né?
Então, eu venho me soltando nesse aspecto mesmo de cantar ou de dar a minha interpretação para a música daquele artista. Eu nunca tento imitar, eu sempre tento imprimir a minha marca. Acho que isso é na locução, é ali e tal. Mas vem sendo um hobby, como uma coisa assim gostosa, uma maneira de colocar as minhas tensões para fora também, né? Porque eu também tenho, né? Esses dias você sofreu assim, um episódio muito complicado, o roubo do seu celular, quando você estava indo para a rádio no metrô. Tem pessoas que dizem, poxa, mas é só um celular, como você falou da poesia, né? Não fez nada com você, gente. Assim, é complicado falar, porque assim, eu nunca apoiei bandido, eu não acho que são vítimas da sociedade, porque todos nós somos vítimas de um sistema tão difícil, o Brasil é um país difícil de viver, e a gente não tem direito de chegar em ninguém e atacar, roubar uma pessoa, de bater, de fazer qualquer tipo de coisa, porque achamos que somos vítimas da sociedade. Eu sou completamente contra. E não gostou, leva para casa. Não é isso, Li? É isso aí. Eu até escrevi, né? Você falou da rede social, porque eu estava muito indignada, né? Assim, até por ouvir exatamente isso. Mas também, por que você foi pegar o celular para digitar no metrô? Gente, calma. É meu, né? Aquilo é meu. Eu fui lá, eu adquiri. Não é só meu no sentido de eu paguei por aquilo financeiramente. É meu, assim, tem o meu conteúdo ali, tinha o meu trabalho, os vídeos que eu gravo, as dicas que eu coloco, né? Eu procuro compartilhar conhecimento. Eu acho que conhecimento compartilhado sempre ele se torna útil, né? Guardar para si uma informação é uma bobagem, porque por mais que você ensine algo, a outra pessoa nunca vai fazer exatamente do jeito de quem ensinou. Sempre tem uma coisa, né? Um diferencial. Mas foi bem apontado isso, né? Tipo, não, peraí, gente, eu tenho que agradecer que o cara não, agradecer porque a pessoa não me fez nada. Que é a cara do Brasil, né? Então, assim, até onde eu saiba, eu não tenho que agradecer que ele não me fez nada. Não me fazer nada é obrigação dele, no respeito para um ser humano. E a outra obrigação seria não tomar nada do que é do outro, afinal, não é seu, né? Se não é seu, um lápis caiu no chão, né? Você está estudando. Professor, achei um lápis. Não, achou não, era de alguém da sala de aula, não era assim, a gente ia lá e devolvia. Então, né, eu acho, já começa por aí. Segunda coisa, eles são vítimas da sociedade. Desculpa, né, vou falar claramente aqui. Eu tinha um iPhone 12 Pro, recém-comprado. É um aparelho que custa quase, para o nosso dinheiro aqui no Brasil, quase 10 mil reais. Tá, ok. 30 minutos depois do furto, acessando a busca da Apple, ela disponibiliza um Find, né, para você encontrar ali encontre seu iPhone e ele dá o localizador de onde estiver, mesmo que o seu aparelho esteja desligado. Você tem como ativar esse procedimento. Não dava para localizar, porque o bandido imediatamente desativou. Isso não é vítima da sociedade. Um cara que entende de iPhone nesse nível, para em minutos ir lá e fazer isso, é uma pessoa que estudou e fez do roubo uma profissão. Essa é a minha visão. Com certeza. E aí é perigoso. Totalmente. E aí é perigoso. A primeira coisa que eu saí fazendo foi bloquear todos os cartões, né? E aí foi uma saga de 24 horas que eu não dormi, porque daí, você não tem o ID, não, o ID estava no aparelho, não sei, e a caixa? Puxa, a caixa ficou onde minha filha mora, e ela está dormindo, tem 7 horas de... então você tem que ir numa delegacia, né, física para fazer. Então, assim, foi uma saga que eu resolvi postar para que também as pessoas saibam o caminho. Então, primeira coisa, desativar o chip, ligar na operadora, mandar desativar. A segunda coisa, bloqueia todos os cartões, tudo que você tiver tinha dados bancários ali, tira tudo, né? E rede social. E o receio de alguém entrar na sua rede e escrever uma besteira, porque a pessoa roubou com a tela desbloqueada, ela ficou esperando o sinal da porta fechar para furtar. Então, é profissional de roubo, né? Então, disso que é por isso que eu fui ali falar. Eu acho que todos nós podemos e devemos ajudar o próximo. A pessoa não tem condição de estudar,
foi fazer um EJA, poxa, eu tenho uma noite livre, vou lá dar uma aula, sei lá, gente, você não pode contribuir com dinheiro doando cesta básica, contribui com trabalho, com informação, de alguma maneira, isso sim. Agora, isso também não dá o direito da pessoa roubar nada do que é do outro, né? E aí eu coloquei sobre o furto com isso, né? A minha indignação foi, eu teria encurtado o caminho se eu soubesse como agir. E antes da gente estar falando aqui agora, você até, né, a gente sempre dá uma prévia, oi, vamos marcar, vamos conversar e tal, né? E eu lembro que você até escreveu assim, você acha que tem alguma coisa que o metrô poderia fazer? Acho. Vindo recente de Dubai, então eu acho mais do que nunca que, assim, a primeira pergunta minha é, por que é que tem câmera dentro dos vagões? Certo? Viu que aconteceu o furto? Desculpa, fecha todas as saídas da estação. A pessoa está lá dentro. Ela não vai escapar. Né? Então, assim, tem que ter alguma maneira de bloquear a escada rolante, para tudo, tal, vai lá, procura. Mas eles são tão espertos, né? Porque um rouba que passa para o próximo, outro já sumiu na multidão, é o que eles normalmente fazem. Mas eu penso que sistema de câmeras, as linhas que têm menos câmeras, são as que mais têm ambulante, gente que assalta, gente que vem trombando com você. Então, assim, eu penso que uma época a gente embarcava e via muito mais aquelas pessoas vestidas de preto, né, como segurança, e hoje você quase não vê, né? Com a pandemia foram tirando os empregos, então não tem, né? Outra falha, assim que eu desci desce na próxima estação que nós estamos procurando pela câmera, nós vamos tentar. E nisso eles me seguraram durante 30 minutos dentro de uma estação que não tinha um telefone fixo para eu ligar para ninguém, e os funcionários me disseram que eles não tinham autorização de emprestar o próprio celular para eu fazer uma ligação. E nisso, o tempo passando, e eles querendo anotar meu RG, meu nome, qual foi a estação que ocorreu, e eu com vontade de mandar, né? Todo mundo passear, para não falar outra coisa, porque assim, e eu só dizia, gente, enquanto vocês estão anotando tudo isso, está passando o tempo, essa pessoa está fazendo tudo com os meus dados, eu preciso falar com alguém que entre no sistema para apagar os dados do meu aparelho, para a pessoa não roubar nada do que tem ali. Então, assim, muita falta de estrutura. Porque daí um funcionário já teria que ter não, espera aí, a gente tem aqui um telefone para o usuário, liga lá, você liga para, sei lá, teu melhor amigo, entra aí, apaga, não sei o quê, o meu ID é tal, né, o meu e-mail, né, para quem tem iPhone, né, sabe até do que eu estou falando, entra no iCloud e apaga os dados do aparelho sem apagar o que está na nuvem, né, e as outras operadoras ou outros celulares também têm os seus sistemas, então, assim, você fica desprotegido e o tempo vai passando, e conforme o tempo vai passando, é o ladrão que está ganhando e você está perdendo, né? E ainda para piorar, eu cheguei a ter uma crise de ansiedade 2 dias depois, porque eu estava ouvindo uma reportagem, me arrumando para trabalhar, e um repórter de uma outra emissora falando, meu celular foi furtado e em questão de 4 horas usaram os meus dados, abriram uma conta bancária minha no exterior com os meus dados e desviaram R$200 mil. Meu Deus! Né? A hora que eu vi isso, nossa, só faltei ter um ataque de pânico, né? Pô, mas você é psicóloga? Sou, mas sou humana, né? Também tenho, né? A gente não é imune, é igual o médico, ele é cardiologista, ele não vai infartar. Não, né? Então, assim, aquilo me preocupou. Tipo, peraí, essa demora da polícia e de tudo, né? Do sistema que para desbloquear, aliás, para bloquear um cartão, e era domingo à noite. Eu fiquei 40 minutos naquela musiquinha até chegar. E eu tinha que falar com 2 bancos diferentes. Você imagina o meu desespero de ver a hora passando e não conseguir fazer nada. Então, é nesse sentido que eu falo, né? Eu acabei de voltar de Dubai, a linha de metrô lá é espetacular.
ela pega de ponta a ponta todos os lugares que você quer, tem ligação com ônibus, com tram, que é um outro tipo de trem, né, de trem, e assim, câmera em todos os vagões, último vagão de cada trem é só para mulheres e crianças, não existe o operador do vagão, né, é tudo eletrônico, mas ninguém rouba nada de ninguém. Caiu um negócio meu, vieram, moça, né, seu, vem devolver, porque ninguém pega nada, porque se pegar... Olha, para você ter ideia, a multa para uma pessoa que joga um papel na rua é tipo 5.000 dirhams. Na proporção de 1,5, dá uns 7.500 reais. Alguém vai jogar isso papelzinho? Aqui no Brasil, né? Né? Aí vai falar, mas não dá, num país do salário mínimo, tá bom, mas é educação, porque assim, a cidade já foi construída com esta, né, tipo, ó, você quer, a regra é essa, você quer ficar aqui, a regra é essa. Foi como quando eu fui estudar inglês, né? Você vai estudar na nossa escola? Então, aqui a média é 8, 7,9, você até faz um reexame, 7,8 reprovou, beleza? Você fala, nossa, você não precisa concordar, daí você vai estudar em outro lugar. Aqui é assim. Então você entra ali sabendo que é daquele jeito, né? Então, para consertar o Brasil nesse aspecto vai demorar muito, mas eu acho que a gente tem que ter uma coisa coletiva, né? Essa permissão e essa, como é que eu vou chamar? Esse desculpar o ladrão, né? Ai, coitado, ele é vítima da sociedade, ou, mas ele só levou uma correntinha. Ele não te machucou, tudo bem, né? Você tá casada? Mas você briga? Mas ele não te bate, né? Então tá bom. Como assim, gente? Né? Não, né? Então, eu acho que a questão é muito maior, né? Muito maior. E aí você me falando, né, do metrô, a minha visão é essa. Tem câmera? Eu só quero saber para quê. Porque eu vi uma inutilidade, uma falta de preparo para eles lidarem com a situação muito grande. Eu me senti, assim, largada, literalmente, sabe? Tipo assim, pago todos os meus impostos e cadê o meu direito numa hora dessa? E assim, fui furtada dentro do metrô. Mas a responsabilidade é minha porque eu tirei o celular da bolsa para responder uma mensagem. Ainda bem que a mensagem não era minha, hein, Li? Ainda bem que a mensagem... Senão eu ia ficar com remorso. Você gosta muito de viajar, né? Esteve em Dubai, acabou de falar da segurança lá, que é totalmente diferente daqui. Quais lugares que você teve a oportunidade de conhecer? Eu queria que você falasse também um pouquinho de Dubai. Olha, nem são tantos assim, né? Porque eu acho que eu demorei para, né, aquelas fases da vida que a gente passa de, primeiro eu vou comprar minha casa, depois eu vou viajar e tal, né? Mas eu tive a oportunidade, a minha primeira viagem internacional, vou falar disso porque foi por mérito profissional. Eu ganhei uma viagem de 4 dias para Londres e fui assistir um show da banda Dire Straits, né? Dentro de um teatro onde eram gravados programas de auditório da BBC de Londres. Então, foi uma experiência, assim, muito bacana, não só pela meritocracia, né, mas também porque era incrível, né, você tá lá. A segunda viagem que eu fiz também foi a trabalho. Na ocasião, eu estava grávida de 6 meses, e mesmo assim eu fui, voltei já entrando no 7º mês de gestação. Eu fui 15 dias para os Estados Unidos fazer uma cobertura que era dos 20 anos, aniversário, entre aspas, de morte, né, do Elvis Presley. E aí eu tive a oportunidade de ver um dos primeiros shows de altíssima tecnologia, que era o Elvis projetado em holograma no palco e a banda
né? Ele fazendo o vocal, já estava gravado e tinha o holograma e a banda acompanhando ao vivo. Maravilha. Assim, deve ser um escândalo. isso, ó, 1996, 97 já esse. Então, assim, você vê que faz muitos anos, né? Já, a tecnologia já em outros países chegou muito antes do que aqui, né? Então, foram as 2 viagens internacionais que eu fiz, foram realmente por meritocracia, digamos. Aí, a primeira que eu resolvi bancar foi África do Sul. E eu paguei, assim, né, de vontade própria, porque eu tinha uma tia, tenho, né? Essa tia está viva ainda, mas atualmente não mora mais na África do Sul. Ela morava lá, e desde criança, quando eu aprendi a escrever cartas, né, naquela época que os professores ensinam, escreve a carta levava 20 dias para ir, 20 para voltar, e essa tia correspondia, então era um sonho que eu tinha, um dia eu vou para a África do Sul, e aí eu fui. Só que, na primeira vez que eu fui para a África do Sul, chegando lá, quando eu desembarquei, eu descobri que eu estava grávida. Aí eu não pude fazer safari, que era o que eu mais queria, né? Então eu fiz várias coisas, mas eu aproveitei bastante, porque eu vivi uma aventura, assim, eu tinha tirado aquela permissão internacional para conduzir, então eu estava acompanhada, foi alugado um carro, né? Na época eu era casada ainda, tal, e nós alugamos um carro e pegamos o carro na cidade de Porto Elizabeth, fizemos a costa, aquela curvinha final ali do mapa da África todinha até chegar em Cape Town, que é a cidade do Cabo, e lá você devolvia o carro. Então eu peguei um voo de Joanesburgo até Porto Elizabeth, assisti um show maravilhoso dos golfinhos, aí fiz toda aquela costa, parando 2 dias no meio do caminho em hospedagens para chegar na outra ponta, na cidade do Cabo, onde eu fiquei 5 dias, e daí voltei para Joanesburgo. Então eu passei uma semana com a família, uma semana viajando e uma semana que meus primos que moravam lá deram a dica. Foi uma viagem espetacular, assim, amei, amei. E é uma experiência surreal, né? Você dirigir na mão contrária, assim, né? Você tem que mudar a marcha do outro lado e tal. Aí você tá distraído, conversando, você entra e fala, não, o motorista tá do lado de lá, sabe? Assim, é muito bom. Então, foi a minha primeira viagem, foi esta. Depois eu já viajei para o Chile, eu já viajei para Buenos Aires, eu voltei para a África do Sul, mas quando eu voltei para a África do Sul, a minha filha tinha 11 anos, é a idade limite que a companhia aérea, assim, até ali pagava-se, né, na verdade, 50%, e hospedagem lá na África até 12 anos não pagava na época que eu fui. Então foi muito bom porque a gente pôde ir, né, com ela e rever a família, e aí eu pude fazer o tal do safari, né? E foi inusitado, porque assim, eu entrei num local que eles pedem para você assinar um termo de responsabilidade, e nessa de brincar, né, com os bichinhos ali, o leãozinho de 50 dias, nhaque na minha perna, né, mas para brincar mesmo. Menina, por sorte eu tava com uma calça jeans, assim, uma calça mais grossa, então não chegou a perfurar, né, e os dentinhos eram filhotinhos, 50 dias, como dói. E ele agarrou a perna, né, e sabe quando eles pegam um brinquedinho e quer chacoalhar? Era isso que ele ia fazer. Meu né? pai do Mas céu. aí e assim, inesperado, assim, não machucou, não foi nada grave, mas eu fiquei com um hematoma por um tempão, né? Eu falei, então eu já sobrevivi à mordida de leão. Não sangrou? Assim, Não sangrou? não sangrou, não. Né? Assim, foi muito de leve, mas sangrar, não, foi, na verdade, ele não mordeu com força, ele veio brincar, mas é que mordida de leão, né? Então, assim, foi outra, né? Essa foi uma experiência que eu tive. Eu viajei já para Punta Cana, amei, para quem gosta de praia, sol e tal, foi maravilhoso. Eu amo. Essa eu postei bastante, porque já era a fase que eu tinha o celular, dava para postar, postei na época que foi 2019. Mas eu fiz 2 viagens para o Egito. A primeira vez que eu fui, eu fiquei 20 dias viajando,
E nessa viagem foi contratada uma empresa que pegava você no hotel, com van, eu escolhi guias falando em português. Eu fiz 5 cidades diferentes e foi uma experiência, assim, era uma aula, era, a sensação eu estou entrando dentro dos livros de história, era assim, muito incrível, muito bom. E eu voltei uma segunda vez para o Egito, mas aí porque a minha filha se casou com uma pessoa né, que é egípcia. Então, a gente foi ver a família e tal, mas também não fomos só fazer isso. A gente foi para uma cidade chamada Assuã, que é a única cidade do Egito que tem faculdade que dá aulas de português, de língua portuguesa. O curso de letras tem a opção de fazer inglês, francês, né, e português, né? Que Então, bacana, que eles têm lá. sorte. Muito legal. E, assim, é um país muito pobre, como o Brasil. É um país que também sofre muito com a oscilação da moeda, que você encontra pessoas na rua. Mas, para nós, a grande diferença é a religião, né, que aqui predomina, né, pelo menos há tempos atrás, predominava o catolicismo e tal, e lá é muçulmano, e também o fato de que, assim, dificilmente você vê uma mulher sozinha na rua, elas não saem sozinhas na rua, né? É Sempre cultural, tem que né? estar acompanhado, é cultural, de um homem, né? Para quem é uma mulher bem livre, assim como eu sou, né? Era meio estranho, né, ver tudo aquilo, mas você entende que é a cultura, aquilo não é, para eles é super normal, né? Assim como para eles é assim, vocês comem arroz e feijão no almoço, porque eles comem feijão no café da manhã lá, né? Então, assim, e a gente fala, nossa, feijão, café, né? No café. Então, assim, você vai vendo esse tipo, né? São essas oportunidades que eu tive, ainda está muito distante de viagens que eu gostaria de fazer, né? Ainda tenho muita vontade de conhecer países da Europa. Essa tia que morava na África hoje mora na Espanha. Eu tenho uma prima que mora no Canadá, então talvez agora nos próximos anos eu pense um pouco nesse tipo de mudança. Mas a minha filha trabalha em Dubai, né? Ela recebeu um convite de trabalho na área dela e foi para Dubai, né? E ali está perto do Egito, por isso que acabou se unindo, né? Também com um egípcio, mas ela trabalha lá e por conta da pandemia eu não tinha ido visitá-la. Então eu fui, né? Para fazer essa visita. Mas, obviamente, que estando num lugar, você não vai ficar só dentro de uma casa, né? Então, você, Claro, claro, claro. né, eu saí, peguei o celular e fui filmando e tal, porque é, na minha visão, assim, tem duas coisas, né? Eu tento tomar cuidado e eu acho que a linha é sempre muito tênue. A linha do exibicionismo, estou viajando, quero ostentar, né? Porque nem era isso, né? Quando eu fui as 2 vezes para a África, eu fui na casa de uma pessoa da família, né, para o Egito a primeira vez, não, foi uma viagem bancada, a segunda a gente também foi em casa de família e tal, e dessa vez também, eu tinha onde ficar, estava indo ali visitar minha filha. E eu acho que é sempre uma oportunidade de compartilhar cultura, né? Então, assim, por isso eu prefiro fazer stories curtinhos, de 15, 30 segundos, e colocar ali, que não é, porque assim, o forte da minha página eu estou mais focada na coisa profissional, então eu não coloco tanto no feed, né? Eu carreguei muito mais nos stories, que ficam ali 24 horas depois vou embora, mas eu penso que quando você coloca, muita gente acaba me perguntando pelo Instagram, é caro, é legal, como que é a economia aí? Para o nosso dinheiro compensa, não compensa? São perguntas que eu também tinha, e tinha vontade de que alguém conhecido pudesse me responder, né? Então, eu tento caminhar por esse viés. Eu sei que nem sempre é possível, né? Porque é o que eu falei, é uma linha muito tênue, né? Entre você compartilhar conhecimento de uma viagem, a linha é tênue, né? Compartilhar conhecimento ou eu estou exibindo, ostentando uma viagem, que eu acho uma grande bobagem, né? Mas a viagem sempre é a oportunidade do conhecimento ali, né? No local. Você vê
eu fiquei abismada, assim, a tecnologia chegou lá muito, assim, acho que a gente, até penso que o Brasil vem caminhando bem nesse aspecto, mas está longe, né, está longe, você passa, por exemplo, você vai para o supermercado, você passa o QR Code para pegar uma maquininha, como se fosse essas maquininhas de né, que os estabelecimentos pegam para você pagar. E com essa maquininha, você vai escaneando os códigos de barra de tudo que você põe no teu carrinho. Então, ele já dá lá o preço, se você achar que você não quer, você exclui e devolve na prateleira. Se você botou no seu carrinho, tá lá. Então, já tá todos os itens, com cada valor, e mais a soma total. O que você faz? Em vez de você parar, pôr na esteira, pegar, a pessoa passar, você só paga e a pessoa imprime aquilo e você já sai com a compra. Que maravilha, né? Quase igual ao Brasil. Eu olhei, nossa, olha que eu vi aquilo, eu falei, não sei se isso existe. Outra coisa que eu fiquei assim, peraí, é sério? Né? Quando me contaram, eu vi você tá vendo aquilo ali? É um robozinho que fica circulando, porque nessa área de alimentação tem algumas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, então o robozinho já vai lá, você passa pelo seu celular, você passa o pedido, o robozinho vai no restaurante que você quer, ele pega seu prato de comida e vem te trazer. Lembra da Rose? É igualzinho. Lembro. Ó, lá atrás, do revival. Vamos fazer um Menina revival. do céu! A hora que eu vi aquilo, eu olhei, assim, eu não filmei, isso foi uma pena, mas assim, eu fiquei com uma cara, do mesmo jeito que dentro da Expo, eu ainda não subi isso, mas assim, eu fiquei indignada com o stand do Brasil ali, foi vergonhoso. Eu entrei e falei, é isso, né? Porque assim, não transmite o que é o Brasil, pelo menos não a parte do Brasil que eu conheço, né? E aí, você falando de viagens, eu também sempre priorizei assim, não é só viagem internacional. Eu procuro fazer um revezamento. Então, né, conheço João Pessoa, Maceió, Aracaju, Porto Alegre, Joinville, Florianópolis, Rio de Janeiro, né? Eu já fui para alguns lugares justamente porque, peraí, como é que eu vou lá fora e eu não conheço o que tem aqui, né? Então, eu tento Realmente. fazer assim, um ano, vamos pegar, né, vou para um lugar aqui, o outro ano eu faço uma viagem internacional. E não é questão de ter dinheiro, é questão de você se programar, claro, não é tão simples assim, porque muitas vezes a gente programa guardar e, de repente, acontece um imprevisto e não guarda. Mas se você consegue fazer um fundo de caixa e fala, eu vou, nossa, é maravilhoso. Eu acho que é a melhor forma de aprendizado. Regiões diferentes do Brasil têm culturas diferentes, assim como os países têm cultura diferente. Então, é muito interessante. Agora, o que eu noto num país, mesmo pobre como é o Egito, onde eu estive 2 vezes, a internet não cai com a frequência que cai daqui, o sinal. Em qualquer lugar você tem Wi-Fi, né, em qualquer É o estabelecimento tem sonho de Wi-Fi todo free. mundo. Então, né? E assim, é um país que também é tão pobre quanto o Brasil, em muitos aspectos, mas tem essa questão, né? E tem um pouco mais de segurança pelo fato das regras serem severas no sentido de você vai pagar a consequência da atitude que você tomou, né? Não é vamos matar a pessoa, não precisa matar, mas assim, tá, né? O que nós vamos dar de castigo para ele entender que não é para fazer isso de novo, né? Porque se ele Claro, faz dar certo, faz dar certo, faz dar certo, então, assim, acho que isso é uma coisa legal. As comidas, que você percebe costumes diferentes, horários diferentes, tipos de refeições diferentes. Então, acho que a gente amplia a maneira de ver o mundo também, porque você começa a ver que certas coisas são absolutamente culturais, né? Não é certo e errado, é como foi passado ali naquele local, né?
Então, eu acho que isso nos flexibiliza um pouco mais, porque você começa a entender os contextos, né? E gostar de viajar, assim, eu tenho uma única irmã, minha irmã já viajou para muito mais lugares do que eu, assim, mas também é uma pessoa que tem um ritmo de vida diferente, né? Não teve filho e tal, não justifica, porque tem, né, filho não impede ninguém a nada, mas a gente acaba abrindo mão, às vezes, de uma coisa aqui, outra lá, porque você tem outros compromissos. Mas eu acho que é uma forma muito gostosa. Então, cada vez que eu vou gravar alguma coisa, eu penso muito, né? Nessa linha de eu quero compartilhar conhecimento, para que quem está buscando viajar tenha a informação e possa fazer uma viagem muito melhor, e para quem não tem a oportunidade de poder viajar junto comigo, né? Você poderia fazer um canal só falando sobre viagens, dicas. Oi, olha uma ideia aí. né? Eu quero ouvir tudo, gente. Vocês veem quanta coisa bacana essa mulher tem para dizer. Muito. Eu sou falante, nós somos falantes, mas eu faço questão de ficar quieto quando cada convidado vem até o meu canal, porque eu gosto de aprender com eles. A gente tem sempre o que aprender. E eu acho muito bacana. Ela é uma pessoa que gosta muito de viajar, que tem muito conhecimento para passar. Vocês estão vendo aí, né? E ele, qual dica que você daria para uma pessoa que quer se tornar um radialista, um comunicador de um modo geral? Bom, a primeira coisa eu falei lá no início, né, da entrevista, que é o gostar. Acho que quando você gosta, seja qual for a área, você vai investir nisso. Mas pro comunicador, eu acho que assim, não depende de ser tímido ou extrovertido. Eu já fui muito introvertida, hoje eu já, né, não me importo se alguém olhar e o que a pessoa está pensando sobre aquilo, né? Por exemplo, nessa viagem de Dubai, eu entrei dentro do Museu Madame Tussauds e estava vazio. E aí uma das guias, que a cada 10 minutos eles formam grupos e não estava formando grupo, então vou te acompanhar, fez um monte de foto ali. Eu procurei imitar os bonecos e tirei foto, fiz caras, bocas, não sei o que. Tem gente que, você trabalha, você é atriz, você não sei o que, vinha perguntar. Não, mas eu me divirto, eu mergulho na experiência para fazer aquilo, né? Então, voltando na sua pergunta, eu acho que é um mergulhar na experiência. Eu quero ser comunicador, então eu tenho que me comunicar. Não é falar tudo e nem ficar contando sobre todos os detalhes da sua vida, não é isso. Mas poxa, eu quero uma informação. Eu vou lá perguntar, né? Perguntar não ofende. Hoje nem precisa, né? Vou no Google. Peraí, mas eu não entendi direito. Eu vou de novo, e de novo. Então, assim, eu acho que a persistência é uma qualidade. O primeiro é o gostar. O segundo, você gosta, você começou a fazer, aí você vai e arrisca. Não gostou? Tchau, vai procurar outra coisa. Gostou? Nossa, cada vez que eu faço eu gosto mais, segue e procura se informar. Né? Sempre tem os experts na área, pessoas não só com mais idade, mas com experiência, e com experiência compartilhável, porque tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não consegue passar. Eu conheço muitas. Né? Não consegue, não sabe dividir conhecimento. E não é por maldade. Eu vou falar porque... Não. É porque não consegue ter uma forma clara de traduzir aquilo. Então como é que eu vou desenvolver essa habilidade? Olha, melhor amigo para isso. Espelho, e agora a gente tem câmera frontal de celular. Você quer coisa melhor? Vai lá, pega o seu celular, olha para frente, como se você estivesse falando aquela pessoa que é você mesma, como se fosse outra pessoa. Você foi claro naquilo que você disse? Né? Não pode sobrar dúvida. Né? Quando sobra uma dúvida, né? Olha, você vai fazer uma receita, coloca uma colher de açúcar.
Tá, mas é uma colher de qual tamanho? É de café? É de sopa, né? Então, assim, dá informação completa. Coloca uma colher de sopa de açúcar. Começo, Né? meio e fim, né? Eu costumo dizer isso também, Exato, que eu falo. isso, Meu noivo até né? fala, Então, parece Gil Gomes. Tudo para mim tem que ter um começo, meio e fim. sabe, muitas pessoas falam para a gente assim, você pede uma informação, por exemplo, você vai reto e vira à esquerda. E Tá, depois? explica, né? Olha, você vai reto, quando você chegar na esquina que tem a loja X, que tem um logotipo amarelo, você vira à esquerda, você vai andar uns 100 metros, você já vai visualizar do outro lado da rua, a pessoa já fez a imagem na cabeça, você percebe? Então, assim, essa construção da imagem pela linguagem, porque a gente não tem linguagem, então quem quer ser radialista ou quem quer gravar podcast, quem quer utilizar a sonoridade sem o recurso imagem, precisa ser claro, muito claro, né? Não pode sobrar dúvida. Eu até coloquei esses dias uma das dicas que eu subi, né? É assim, fala rápido, 11º andar, 11º, andar de número 11, ou desce no primeiro andar, desce no primeiro andar, 11º andar. É um mo e um no só ali no meio, Meio que que se a confunde. pessoa que é gringa não entendeu, ela vai descer no andar errado. Então, assim, uma sílaba muda tudo. Então, tem gente que faz o tal do embromation aí do inglês, né? Quem é gringo não vai entender, né? Eu tenho um colega que eu não conheço pessoalmente, mas foi apresentado por uma amiga, e ele é radialista nos Estados Unidos. Então, quando eu gravo as minhas dicas, eu vou lá, penso no texto, tal, faço o texto, memorizo e tento gravar espontaneamente. Eu deixo só os tópicos e vou falando ali na frente da câmera. E eu sempre mando os vídeos para ele, né? Então, melhora essa pronúncia, faz a outra, faz aquilo, tal, não sei o quê. Sempre tem um detalhezinho a consertar. Nas últimas que eu fiz, eu já estava tão habituada que ele falava, pode subir, não tem erro nenhum, pode subir, não tem erro nenhum. E eu não sou nativa. Fui aprimorando essa linguagem, né? Essa forma de entregar o conteúdo em, no máximo, 1 minuto, né? E agora eu estou utilizando um outro recurso que é o recurso do legendamento, que é automático. Você coloca o vídeo ali, ele faz um legendamento automático. Ele não erra o texto, porque a minha pronúncia é muito clara, mesmo em inglês. O texto não vem com palavra errada. É difícil. E até esse meu colega fala, eu que sou americano, às vezes eu boto lá e eu tenho que ficar corrigindo o texto, porque a legenda automática não me entendeu. E a minha vem certinha, né? Porque, assim, é pronunciar cada sílaba, é não comer palavras. Mas como eu vou saber que eu estou fazendo isso, Eliana? Se ouve, gravou, por isso que eu falei, o melhor recurso é câmera frontal de celular. Quem inventou isso foi um gênio pra gente, né? Eu Porque também a gente acho. grava e vê. Aí você está se vendo, né? E depois você gravada, você vai se escutar de novo, mas aí como ouvinte, aí que você vai perceber, eu errei aqui, podia ter sido melhor ali, e é o treino, é só a prática que vai levar à perfeição. É para o jogador de futebol que bate o pênalti, é para o tenista que tem que acertar a bolinha, é assim, e é para a gente. Mas Eliana, você está comparando o tenista com o locutor? Tô, porque ele usa o corpo como ferramenta de trabalho, e a gente usa a voz, a gente usa o corpo como ferramenta de trabalho. Então, Total, né? tem muita total semelhança, né? Então, essas pontes, né, essas coisas que eu vou entregando ali, que quem quiser seguir é só ir lá no Instagram, né, @eliana.schuff, que é meu sobrenome, que escreve com CH, né? Se fosse o corretíssimo mesmo, quando foram registrar, seria SH, porque não existe CH em árabe, né? Mas é CHU, aí são 2 Fs, o duplo F e o I no final, né? Então, me acha lá, tem as dicas, eu compartilho justamente na tentativa de que as pessoas comecem, né? Tem muita gente que é autodidata, então né? Isso aqui vai me acrescentar, então procuro entregar. Agora, quem quer algo mais, eu já venho fazendo, eu tenho
2 pessoas para quem eu venho dando mentoria, de toda semana a gente se encontra 40 minutos ali pelo Zoom, e lê o texto para mim, lê de novo. Que interessante. Né? E eu venho fazendo isso. E fiquei mega feliz com uma orientação que eu dei para um profissional que falou, eu estou desempregado, mas eu arrumei um teste, não sei o que, né? Eu dei uma orientação, aí ele falou, nossa, é caro, né, para mim que estou desempregado. Eu falei, olha, é o que eu posso fazer para você, porque eu vou, inclusive, te atender de domingo. Foi num domingo de manhã, antes de eu fazer o meu horário de trabalho, eu levantei um pouco mais cedo e fiz. Aí, no final, eu perguntei para ele, valeu a pena? Eu ouvi a melhor resposta que eu poderia ouvir. Ele falou, nossa, valeu cada centavo que eu paguei. Aí, 3 dias depois, ele me liga e diz, conseguiu o emprego. Foi a melhor coisa ainda, né? Então, eu fico feliz, né? Porque eu compartilhei uma coisa que foi útil, que mudou a vida de alguém, de alguma forma, para melhor, né? Então, essa ideia que eu tenho, né? Que é meio que misturar um pouquinho da psicologia, que é você pega, ouve, você trabalha com a pessoa individualmente, só que aí em termos de locução, eu pego, ouço e vou trabalhar individualmente aquela pessoa para que ela aprimore dentro dos talentos dela, né? Ela não tem que me imitar ou fazer como eu faço, mas eu tenho que tirar dela o melhor. Tem que ter o estilo dela dentro da técnica e tudo mais, né? Do conhecimento. Então é isso, a dica que eu dou é, goste, experimente, experimentou e gostou? Especialize, procure pessoas com muita experiência para trocar ideia, veja o que elas têm para te acrescentar e treina na frente do espelho, treina com a câmera frontal do celular, treina com algum amigo mais íntimo que você pode rir das bobagens que, né? Nossa, olha o que eu fiz, eu tropecei. Mas treina, porque o treino ele leva a uma coisa mais próxima do perfeccionismo, a ponto de alguém entrou no estúdio e te entregou um papel e falou, lê agora, é urgente, você está de microfone aberto, está chegando uma nova pauta e você é capaz de ler, porque você já tem aquele treino de você está falando a linha de cima, mas o olho já está na linha de baixo, né? A velocidade da leitura nossa é mais rápida quando a gente treina. Então, acho que essa é uma dica. Se na cidade que você mora exige o DRT, que é o registro, né, da Delegacia Regional do Trabalho, por isso tem esse nome, vá atrás de fazer o curso, né, dê uma busca na internet, procure, né? É isso, não tem outra forma, né? E tenha paciência, porque vai ter que trabalhar sábado, domingo, feriado e tal, mas faça disso uma diversão, né? No sentido de que bom que eu estou indo, porque eu estou indo fazer o que eu gosto. Eu poderia estar trancado dentro de um local fechado, tão fechado quanto um estúdio, mas odiando, né? Com certeza. Eu acho que é isso. Li, quero te agradecer demais pelo papo. Para você que está assistindo, você viu, foi uma aula aí, né? Sigam essa garota nas redes sociais, vocês têm muito que aprender, ela tem muito conteúdo bacana. Eu te agradeço demais por esse papo tão maravilhoso sobre viagens, sobre assalto no Brasil, que é uma coisa, infelizmente, rotineira, e tanta informação sobre o rádio, sobre as técnicas. Eu acredito que muita gente aqui, as pessoas estão sempre me pedindo, né, para entrevistar comunicadores, então estou sempre trazendo alguém bacana e amei falar com você. Espero que você bom, tenha gostado também. Muito, 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 né? Afinal de contas, né? A gente para ali um momento, você fala, poxa, eu poderia estar fazendo outra coisa? Não, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, né? Que é compartilhar o conhecimento. Acho que se um minuto qualquer dentro dessa entrevista foi útil para você que está aí, né, nos assistindo, eu já vou ficar muito feliz. Muito feliz. E pode escrever lá, me mandar um recadinho no inbox, olha, eu assisti, eu gostei, né? Eu sempre respondo. Às vezes eu demoro, dependendo da quantidade, mas eu sempre respondo, um a um. Redes sociais, eliana.schuff, no Instagram, no Facebook. Isso mesmo. No Face, acho que está sem um ponto, olha, eu acho. Mas é o meu nome mesmo, tá bom? Querida, um abraço, muitíssimo obrigada
pelo espaço, pela oportunidade, pela simpatia e tudo. Tá bom? Quando você quiser, se tiver outros assuntos que você fala, nossa, eu acho que esse assunto aqui cabe, pode me chamar, tô dentro, a gente se fala, tá bom? Maravilha, ó. Beijo especial para você e para cada um de vocês que também conferiu essa interview. Fiquem ligados nas próximas. Compartilhe com os amigos, ative o sininho, curtam, se inscrevam no canal e bora para o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, obrigada.